Obrigado, Henrique. Vou passar a palavra para a doutora Janaína Pascoal, vai falar para a gente sobre aspectos jurídicos e a liberdade de imprensa. Janaína tem 15 minutos. Posso falar com quem? Pode, fica à vontade. Não, hoje eu não vou cantar. Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite, agradecer o Vinícius, agradecer o André Beluco, que fez os contatos para eu poder estar aqui. Agradecer também o Alexandre, o Damasceno, que estão aqui comigo, né? Cumprimentar todos os membros da mesa, né? Cumprimento na pessoa da Madá, que é a moça que me acompanha aqui nessa mesa tão seleta. Cumprimentar todos os presentes, quem está assistindo à distância também. Em virtude do tema ser liberdade de imprensa, e tem tantos jornalistas aqui, acho que poderão falar sobre a perspectiva do jornalismo, eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva jurídica, e especialmente a perspectiva jurídica criminal, que é mais a minha seara. Tá? O tema é muito extenso, então eu vou tentar compilar para poder passar os pontos mais importantes. Bom, em 2009, houve o julgamento da ADPF número 130 no Supremo Tribunal Federal. O que é uma ADPF? É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Houve um questionamento no Supremo Tribunal Federal, cumprimentar os parlamentares também aqui presentes. Houve um questionamento perante o Supremo Tribunal Federal para saber se a lei de imprensa, que é a antiga lei 5.257/67, teria sido recepcionada pela Constituição Federal. Tá? Essa ação foi distribuída para o ministro Aires Brito, que é um ministro pelo qual eu nutro assim, um extremo respeito, uma admiração muito grande, até pelo papel que ele teve no julgamento do Mensalão. Não fosse a coragem dele colocar o julgamento em pauta, o caso em pauta, né, acredito que nada do que está acontecendo, do que aconteceu, teria efetivamente ocorrido. Então, eu sempre elogio a coragem desse ministro sergipano como Tobias Barreto. A ADPF foi julgada e, na linha do voto do ministro relator, no caso o ministro Aires Brito, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a lei de imprensa não teria sido recepcionada pela Constituição Federal. Tá? A lei de imprensa era uma lei bastante complexa, que disciplinava o direito de resposta, que previa o crime de calúnia, difamação e injúria no âmbito do jornalismo, e tinha uma série de outras previsões. E o ministro Aires Brito, com a capacidade que lhe é peculiar, fez um voto bastante belo, do seu ponto de vista filosófico, sociológico, mostrando que a imprensa é livre e que aquela lei, na medida em que previa crimes para os jornalistas, era uma lei que ele considerava incompatível com a Constituição Federal. Então, assim, os princípios todos descritos naquele voto são princípios muito caros à democracia. Então, do seu ponto de vista de simbologia, aquele julgamento do Supremo é muito importante. Entretanto, do seu ponto de vista prático, talvez não seja tanto. Por quê? Porque eles afastaram a lei de imprensa, mas não falaram nada de forma objetiva a respeito dos crimes contra a honra previstos no Código Penal. E quando o Código Penal prevê o crime de calúnia, de injúria, de difamação, ele não diz assim, olha, todos podem responder por isso, vírgula, com exceção dos jornalistas. O Código Penal prevê aqueles crimes para todos. O que aconteceu na prática? O Supremo Tribunal Federal afastou a aplicação da lei de imprensa e os jornalistas passaram a ser processados com fulcro no Código Penal, que prevê penas mais pesadas do que a própria lei de imprensa, que teoricamente não teria sido recepcionada. Então, do ponto de vista da argumentação, esse julgamento do Supremo é muito importante, porque se um jornalista é, vamos dizer assim, acusado da prática de um crime contra a honra, a sua defesa pode colher naqueles votos argumentos para mostrar que a liberdade tem que prevalecer e assim por diante. Entretanto, do ponto de vista jurídico-legal, o Código Penal se aplica. Né? Então, eu, por exemplo, na época, estava advogando em alguns casos envolvendo imprensa, e eu fiquei numa situação complicada num determinado caso, porque a lei foi afastada e houve toda uma discussão para saber o que é que iria se aplicar. Tá? Então, assim,
Fato, hoje, se um jornalista comete um crime contra a honra ou é acusado de praticar um crime contra a honra, ele pode responder nos termos do Código Penal e há, inclusive, decisões no sentido de que o jornalista pode até responder, eu não concordo com essa visão, mas há decisões nos termos do Código Eleitoral quando pratica algum tipo de ofensa contra um candidato no momento eleitoral, tá? Bom, qual é a minha perspectiva com relação ao papel, como é que eu vejo isso tudo? Primeiro, acho que os magistrados precisam interpretar os artigos que tratam dos crimes contra a honra no Código de maneira restritiva, em regra, porque o direito à manifestação e o direito à crítica está, assim, contemplado na Constituição Federal e não só para os jornalistas. Então, eu acho que os magistrados têm que interpretar restritivamente, em regra. Quando se trata de jornalistas que têm o papel de informar, o papel de denunciar, o papel de investigar, essa interpretação precisa ser ainda mais restritiva, tá? Eu estou orientando alguns mestrandos nessa seara, e a gente sempre trabalha muito com casos concretos, e não raras vezes as pessoas que mais lançam mão de queixas-crime contra jornalistas são pessoas que devem muito, né? É muito comum que pessoas que devem muito, inclusive do ponto de vista penal, estejam sempre processando as pessoas, né, pela prática de crimes contra a honra. Então, é necessário que nós sensibilizemos o judiciário para fazer uma interpretação bastante restritiva desses tipos penais, tá? Sobretudo quando há interesse público. A dificuldade reside em definir o que seja interesse público, né? Então, por exemplo, as práticas sexuais de uma atriz com seu esposo, com seu noivo, com seu namorado, interessam ao público? Eu entendo que não, né? Agora, se um determinado político, no exercício do seu mistério, contratou empresas de fachada para poder desviar dinheiro, isso interessa, sim, ao público, porque tem a ver com dinheiro público, e o dinheiro público, diferentemente do que é aí na nossa cultura, não é um dinheiro que não é de ninguém, é um dinheiro que é de todos. Então, é papel do jornalista denunciar. E não dá para o jornalista aguardar que haja uma decisão transitada em julgado, condenando esse político, ou essa política, ou esse magistrado, seja quem for que exerça um cargo público. Então, o que é importante, sob o ponto de vista também da responsabilidade do profissional de imprensa? Primeiro, checar o máximo possível toda e qualquer informação. Uma vez checada a informação, cuidar para como passar essa informação. E esse cuidado precisa ser tomado por dois motivos. Primeiro, para que o próprio jornalista se proteja de uma eventual ação penal. E segundo, para que ele não seja utilizado como instrumento. Porque, muitas vezes, o profissional é procurado como um instrumento de perseguição, como um instrumento de vingança, como um instrumento para atingir uma determinada figura pública que, de repente, está ganhando força. Então, é importante que o jornalista tenha essa responsabilidade, faça a checagem da checagem. Uma vez feita essa checagem, é importante que o jornalista, ao passar a informação, evite adjetivar, né? Então, não tem necessidade de dizer fulano é corrupto, porque isso tem todo um peso. Agora, um colaborador premiado informou, no âmbito da sua colaboração premiada, que ainda está sendo objeto de análise, que o parlamentar tal, ou o prefeito tal, ou a governadora tal, teriam feito contratos com empresas de fachada para fim de desviar dinheiro. Percebe a diferença? Percebe a diferença da manchete fulano é corrupto? E um colaborador deu esta informação no âmbito do seu acordo de colaboração premiada. São situações completamente diferentes. Talvez o fulano é corrupto, venda mais revista, venda mais jornal. Mas também é inerente a um país menos responsável, a um país menos maduro, né? O que nós não podemos é ficar nos dois extremos.
Aquele país de profissionais de imprensa irresponsáveis, que alardeiam que as pessoas são corruptas sem checarem, né, de maneira assoberbada, atabalhoada, e aquele país que, para evitar a exposição indevida, coloca uma mordaça no jornalista, né, faz com que o jornalista não exerça o seu papel. Porque é papel da imprensa, ao lado das instituições, como polícias, ministérios públicos, poder judiciário, averiguar, denunciar e, muitas vezes, iniciar um processo, né, como o que nós estamos vivenciando, que é um processo, por exemplo, de depuração. Tá? Então, essa responsabilidade... Cuidado, Nanda. Esta responsabilidade, ela é importante para que nós tenhamos um país amadurecido no campo do fornecimento da informação e da recepção da informação. Não existe interesse em falar fulano é corrupto, fulano é bandido, mas existe interesse em saber que há colaborações premiadas dizendo que fulano fez contratos fictícios ou que mandou dinheiro para ditaduras para poder fazer contratos superfaturados no exterior e assim por diante. Muitos dos sucessos, das conquistas, né, que nós, como povo, estamos colhendo nesse processo de depuração, são em decorrência do trabalho também dos jornalistas. Né? Então, assim, é importante a gente aprimorar para que essa responsabilidade seja crescente. Vislumbro, nesse aspecto, não vou descer a detalhes pelo tempo, porque eu sei que tem um colega que vai falar sobre isso, um grande perigo que nós vivenciamos com a possibilidade de voltar, né, o absoluto sigilo sobre as colaborações premiadas. Não é saudável para nenhuma república que haja um absoluto sigilo sobre as delações e colaborações premiadas. O sigilo, no âmbito do direito penal, do processo penal, ele é instrumental. Quando ele é importante? Quando há medidas investigativas em andamento. Por exemplo, interceptações telefônicas, potenciais buscas e apreensões. Nesse momento, o sigilo é necessário. Ou quando não se sabe quem é o colaborador e ele pode, eventualmente, ser morto pela quadrilha que ele está enfrentando. Então, neste caso, o sigilo é importante pela segurança do colaborador. Agora, uma vez consabido o colaborador, uma vez terminadas as medidas investigativas, o sigilo só serve para preservar a impunidade. Então, esse debate que está havendo hoje no Supremo Tribunal Federal é um debate perigosíssimo para o processo de depuração que nós queremos que continue. Outra situação nessa seara que me parece importante ser dita, existe um debate para que os julgamentos no Supremo Tribunal Federal voltem a não ser televisionados, tá? Isso será um retrocesso. E esse debate, e assim, essa pauta de proibir a veiculação dos julgamentos, ela conta com o apoio de muitos juristas, né? Normalmente juristas que também são radicalmente contra a Lava Jato. Claro, a gente não precisa concordar com algo 100%. Nós não precisamos perder a nossa autonomia de crítica. Não concordo com todas as denúncias que estão na Lava Jato, nem com todas as sentenças do juiz Sérgio Moro ou do tribunal do TRF4, como tantas outras investigações. Isso não significa ser um inimigo, né? É constante. Então, em regra, o jurista que quer proibir a veiculação dos julgamentos no Supremo é também o jurista que quer retornar o absoluto sigilo nas colaborações premiadas e é também o jurista que aniquila com qualquer coisa que seja feita pela equipe da Lava Jato. Então, nós temos que estar alertas para esse potencial retrocesso no processo de depuração que a gente está vivenciando. Outra discussão importante para o tema que está posto. O que é imprensa? Há alguns anos atrás, nós teríamos tranquilidade para definir o que seja imprensa. Nós falaríamos, os jornais, revistas, os jornais televisivos. Né? Hoje, a gente já tem dúvidas. Né? Os sites são imprensa? Os blogs são imprensa? Todo e qualquer blog é imprensa ou só um blog feito por um jornalista? Mas quem é jornalista? Na medida em que não existe a exigência vamos dizer assim, da graduação em jornalismo. O tuiteiro é jornalista? Isso é imprensa? Em termos de garantir
a liberdade de manifestação, tá? Em termos de garantir a liberdade de comunicação, prefiro olhar esse todo como imprensa. Até porque, muitas vezes, um tuiteiro vai fazer uma denúncia de que está faltando merenda na escola da esquina, por exemplo. E, às vezes, essa denúncia não vai chegar num grande jornal. De repente, uma pessoa pode tentar fazer essa denúncia num grande jornal e não ter receptividade, mas o tuiteiro do bairro vai conseguir colocar isso para frente. Então, do ponto de vista da proteção da fala, da expressão, da palavra, prefiro trabalhar com a perspectiva de imprensa sob um aspecto amplo. Por outro lado, Janaína, também acho importante que nós olhemos para, por exemplo, o Marco Civil da Internet como um instrumento mais útil para coibir conteúdo que tenha efeito de incentivar a violência. Tá? Então, vou repetir essa fala para que fique claro. Normalmente, existe uma confusão entre liberdade de imprensa e liberou geral. Tá? Liberdade de manifestação e liberou geral. O que é a liberdade de manifestação? É o poder de crítica. Olha, não quero mais esse governador, esse prefeito, esse presidente por causa disso, disso e disso. Vamos fazer uma manifestação pacífica para conseguir tal pauta. Esta liberdade tem que ser total. Agora, há na rede páginas que ensinam como estuprar crianças. Há na rede páginas que ensinam como montar bombas. Há na rede páginas que ensinam pedófilos a como se aproximarem de crianças de tenra idade. E quando você tenta tirar essas páginas, normalmente vem gente falando, não, mas isso é liberdade de manifestação. Desculpa, eu não vou esperar um processo inteiro, um inquérito inteiro, para definir se aquilo é ou não apologia ao crime, instigação, induzimento ao crime, para daí conseguir tirar aquela página. Porque aquela página representa um perigo imediato para a segurança pública. Vejam, não é manifestação do pensamento. Eu posso até chegar num lugar e falar, olha, eu acredito que tal coisa tenha que ser descriminalizada, ou que tal coisa tenha que ser criminalizada. Um direito normal de manifestação. Outra é ensinar, por exemplo, a pessoa pode defender a descriminalização do aborto, mas ela não pode chegar na internet e ensinar como fazer aborto. São coisas diferentes. Uma página onde a pessoa defende a descriminalização do aborto, muito embora eu não concorde, mas é um direito dela de se manifestar. Tá? E aí entra outro e faz uma página contra, outro que entra... Normal. Agora, ensinar a fazer aborto não pode. E nós não temos o tempo de esperar um processo para retirar essa página de circulação. Então, entre o extremo A e o extremo B, eu me considero, nessa questão, uma pessoa ponderada. Tá? Liberdade de pensamento, por mais absurda que seja a sua ideia, é total. E não importa se você é jornalista formado em jornalismo, se você está num jornal de grande circulação, se você está no seu Twitter e se você tem 5 seguidores. Agora... ensinar a cometer crime, ensinar a praticar violência, entendeu? Montar bomba, aí não. E nós não temos o tempo, porque um processo crime no Brasil demora anos. O inquérito policial demora anos. Nós não podemos ficar esperando esses anos para ter uma decisão transitada em julgado para poder tirar a página de circulação. E o Marco Civil da Internet, hoje, já possibilita decisões um pouco mais ágeis, que muitas vezes não são adotadas sob o estigma de que seriam censura. Então, nós temos que ter esse cuidado para... O Brasil hoje vive muito discurso ou, nem, né? Ou você é a favor ou você é contra. Nem a favor, nem contra. Não, a gente tem que olhar os vários temas com base na sua complexidade e avaliar o que se deve permitir, o que se deve coibir. Por exemplo, no campo da liberdade de imprensa, eu vislumbro uma carência de criminalização. O que é uma carência de criminalização, tecnicamente falando? Um comportamento que mereceria estar no âmbito penal. Qual seja? A venda de matéria. Nós falamos muito de corrupção na política, corrupção agora começa a se falar, e eu acho muito bom que se fale, corrupção no judiciário, corrupção nas empresas, que é um pleito de criminalização, isso está sendo muito debatido nas escolas de direito, mas ninguém fala de corrupção na imprensa.
Então, uma coisa é o jornalista fazer uma matéria e, eventualmente, até errar, porque todo mundo pode errar. Ao fazer esta matéria, acreditando que está acertando. Entendeu? Fazer uma entrevista e passar. Ele está agindo com boa fé. Isso é uma coisa. E esse poder dele, essa liberdade vai ser defendida. Outra coisa é o jornalista que está fazendo uma matéria pago para prejudicar alguém. Ou para beneficiar alguém. Estão compreendendo? Este comportamento também é corrupto. Porém, nós não temos no nosso ordenamento hoje um tipo penal, ou seja, uma figura criminal que pudesse ser aplicada a isso. A gente se preocupa muito mais com o xingamento por parte de um jornalista, né? E normalmente a pessoa que está no poder é cheia de milindre. Né? Quando a pessoa começa, ai, me chamou de bobo, ai, falou que eu sou feio, vou entrar com queixa-crime, já me irrita, entendeu? É muito milindre, né? Então, assim, jornalista tendo problema, tendo que sair do país com tanta queixa-crime por causa de milindre. Agora, se o cidadão está recebendo para prejudicar alguém, é diferente. Então, talvez nós tenhamos aqui uma potencialidade de criminalização. Outra coisa, eu juro que eu vou terminar. Finalizar, já. Tá, vou finalizar. Acrescentei 5 minutos. Um ponto importante que eu acho que os jornalistas têm aproveitado pouco no Brasil. A lei de acesso à informação. A lei de acesso à informação é um instrumento poderosíssimo de democracia. Raramente nós temos jornalistas manuseando esse instrumento. Até há, mas menos do que poderia. Tá? Então, por exemplo, na Procuradoria-Geral da República, eventualmente está em curso algum tipo de colaboração premiada. O jornalista não necessariamente consegue detalhes da colaboração. E se ele utilizar a lei de informação, como a matéria ainda está sob sigilo, talvez ele não consiga nenhum tipo de certidão. Mas a lei de acesso à informação fala da certidão negativa. Então, pode o jornalista fazer um pedido com base na lei de acesso à informação, na Procuradoria-Geral da República, por exemplo, para saber se não há algum tipo de acordo vinculando a autoridade X. Percebe? Então, a lei de acesso à informação ela é tão poderosa, ela é tão importante, que o jornalista pode lançar mão dela não só para ter informação, mas para ter certeza de que a informação não existe, por meio de uma certidão negativa. Então, eu acho que a gente precisa, neste momento de depuração do país, fazer com que cada categoria olhe para dentro. Tá? A melhor polícia da categoria é a própria categoria. Se nós tivermos a coragem, e eu falo isso lá para o pessoal da advocacia, que eu sou advogada, falo isso para os magistrados, estou falando hoje para os jornalistas, porque o evento... Se nós tivermos a coragem de olhar para dentro, e a gente, melhor que ninguém, sabe identificar onde é que estão, né, os cânceres dos nossos trabalhos, e enfrentar esses problemas, né, a corrupção dentro da imprensa, o mal feito dentro da imprensa, a ofensa desnecessária, e lutar para que os profissionais sérios, que são a maioria, não percam o espaço de trabalho, e colocar sigilo nas delações é perder espaço de trabalho, e fechar o Supremo, né, para a imprensa é perder espaço de trabalho, me parece que já é meio caminho andado. Tá? Cada tópico desse poderia ser aberto em 1 hora de fala, mas eu já comi o tempo dos outros, então eu peço desculpas e agradeço a atenção dos senhores.